Veja essa estratégia utilizando Stop Loss. Ela é uma estratégia ruim, não apresenta um desempenho bacana e tem vários períodos aí que dá muito prejuízo. Porém, veja agora ela sem utilizar Stop Loss. O desempenho é muito melhor, mais lucrativo e mais consistente, né? Então tem uma consistência muito maior. Nesse vídeo vou te mostrar como utilizar stops no preço pode estar destruindo a sua lucratividade no day trade. Se você acredita em stop técnico, tal como stop no último fundo, no último topo, na média móvel ou no stop ATR, você está completamente lascado. Já que nada disso funciona, são apenas folclores, achismos e coisas que as pessoas inventam para parecerem que entende de alguma coisa. Você vai perceber que não existe stop barato, toda essa narrativa aí de que stop limita as perdas e tudo mais, e que na realidade muitas vezes o stop vai aumentar as suas perdas. Exatamente, aumentar as suas perdas. Bom, para exemplificar o motivo de stop loss prejudicar o seu resultado, temos aqui diversas estratégias hipotéticas que, sem utilizar stops, ela tem um retorno melhor do que utilizando o stop loss. A primeiro momento, nós pensamos o seguinte, que usar stop é literalmente para ficar perdendo, já que nós temos um desempenho inferior. O motivo disso é o seguinte, com stop em um nível inadequado, você é tirado do mercado antes dele ir na sua direção. Então, se você está comprando e quer que ele vá naquela direção que você deseja, que ele suba, se você coloca um stop em um ponto inadequado, muitas vezes você é tirado da operação e o preço ele volta e vai correndo, né, para o alvo, né, que você estava esperando. Por mais que quando a gente perde dinheiro com stop curto ou em stop inadequado, nós perdemos menos, você deixa vários trades lucrativos para trás, fazendo assim você ter um desempenho inferior no longo prazo. É aí que vem o problema da maioria das pessoas que não olham de forma estatística o mercado. Eles olham um ou outro caso, olha só, esse caso aqui eu estou arriscando só R$50. Só que ele não percebe que no passado e no futuro existirão vários trades que ele vai deixar de ganhar um bom dinheiro por ter saído rápido demais da operação. Quanto mais trades você faz, mais lucro você deixa na mesa, né? Como a gente costuma chamar, mais lucro você deixa de ter, gerando assim um cenário oposto ao objetivo do stop, que é minimizar as perdas, só que na realidade ele acaba maximizando as perdas, fazendo assim você deixar vários trades extremamente lucrativos para trás e consequentemente diminuindo o seu desempenho ou até mesmo matando o seu desempenho no longo prazo. Tudo para você atender aquele desejo de curto prazo, aquele medo de curto prazo de perder um dinheiro ali no curto prazo. Então, eu não quero perder R$100, então vou colocar aqui mais curtinho ainda, que você não checou estatisticamente se é adequado colocar o stop loss. Você só está encurtando o loss porque você está com medo, ou seja, você está operando baseado em emoção e não baseado em técnica em si. Quem opera baseado em técnica, ele vai entender o melhor ponto de stop tecnicamente falando, estatisticamente falando. Estou falando de stop técnico da análise técnica e que te venderam ou não. Estou falando de estatisticamente o melhor ponto para você colocar o stop loss e não baseado no medo de perder dinheiro. Quando você tem medo de perder dinheiro no mercado e busca colocar o stop curtinho para eliminar esse medo, você está operando baseado em emoção e não baseado em tática. Quanto mais trades você faz com stop inadequado, mais lucro você deixa de ter, gerando um cenário oposto ao que você deseja, que é limitar o seu risco, diminuir as suas perdas. Mas ao deixar vários trades que eram para ser lucrativos na mesa por ter saído rápido demais na operação, aquele medinho, né? Você está com medo, está operando baseado em emoção, vai tomar um pau mesmo. Você na realidade está prejudicando o seu desempenho de longo prazo. Porém, isso não significa que não devemos utilizar stop loss. Vai depender. Depende da sua estratégia. Tem estratégias no mercado financeiro que não costumam utilizar stops. Existem estratégias, vários tipos de estratégias para se operar no mercado e existem aquelas que não são compatíveis com o stop loss no preço, uma ordem pendente ali no preço. Por exemplo, uma das estratégias é a otimização de portfólio de ações. Nesse caso não se utiliza, stops, Você coloca os pesos estatisticamente robustos para cada papel. Então, vou colocar X% do patrimônio em Apple, X% do patrimônio em outra ação, X% do patrimônio em Google, X% do patrimônio em uma outra empresa ali. Então, você vai fazer uma otimização de portfólio a fim de buscar maximizar o lucro e minimizar as perdas. E normalmente nesse tipo de tática não se utiliza stops. E existem várias outras estratégias aí que não se utiliza stop no mercado. Nesse caso, eu particularmente utilizo estatística e modelos matemáticos para identificar padrões no mercado, identificar qual é a melhor forma de se operar no mercado. Mas caso a sua estratégia seja compatível com stop loss,
Por exemplo, eu gosto bastante de estratégia de trending following. Nós temos vários grandes traders de sucesso, bilionários inclusive. Um dos traders que eu mais me inspiro é o Ed Seykota, por exemplo, já lucrou milhões e milhões de dólares com o mercado. Ele fala que ele em si utiliza stops, não necessariamente stops, mas ele tem aquele termo: corte as suas perdas e deixe seus lucros correrem. E o stop loss é uma ótima forma de fazer isso, contanto que você faça de uma forma adequada. No caso do trending following, a gente busca identificar a tendência do mercado um pouco depois dela já ter começado a ocorrer. É meio difícil se identificar antes da tendência começar. Então você entra um pouco atrasado da tendência para buscar pegar a continuação do movimento. E nesse caso, o stop loss é frequentemente citado na literatura como uma peça importante nesse método. Por isso que esse método trending following é compatível com stop loss. Porém, não é esse stop que você está acostumado aí não. Stop no último fundo, no último topo, na média. Essa coisa chamada de stop técnico aí da análise técnica que não passa de uma piada na minha percepção. Por isso eu vou ensinar a utilizar stop e não prejudicar o seu desempenho no longo prazo. Primeiramente, você precisa saber sobre o drawdown da posição que você está. Ele é quando o nosso capital cai, percentualmente falando, contra nós. Por exemplo, eu tenho R$1.000, eu entrei na operação com esses 1.000 e o mercado foi contra e agora eu tenho 800. Nesse caso, o drawdown é de 20%. Se o drawdown é 20%, o que seria o máximo drawdown? O máximo é aquele máximo drawdown que a gente teve, é o quanto máximo o capital foi percentualmente falando contra a gente na posição que a gente está, no trade que a gente está. E temos também uma outra métrica que é o resultado final do trade. Bom, isso aqui não é mistério, eu acho que para ninguém, que quando dá prejuízo, que o resultado final é simplesmente ser o percentual que eu tive de lucro ou prejuízo. Ah, comprei lá 1.000, agora foi para 1.200, então tive 20% de lucro. Comprei 1.000, agora foi para 800, opa, tive 20% de prejuízo. Então esse é o resultado final do trade. O que nós vamos fazer é colocar em um gráfico de dispersão. O gráfico de dispersão é a representação dos dados em duas ou mais variáveis que são organizadas, né, nesse gráfico de dispersão. Ele utiliza as coordenadas cartesianas para exibir os valores ali do conjunto de dados. No eixo Y, por exemplo, temos o drawdown percentual, que lembrando, que é aquele valor percentual que vai contra a nossa posição, o máximo drawdown. E o eixo X é o resultado final do trade. E um gráfico, né, de dispersão, podemos ver algo bastante interessante. Por exemplo, nessa parte aqui, onde eu vou deixar em vermelho, é o resultado final de cada trade, mas só temos pontos em resultados negativos. O que significa, né? Ou seja, todos os trades aqui fecharam negativo, mas eles ultrapassaram esse nível aqui de drawdown. Logo, se nós estivéssemos utilizando um stop em 2,5, nós teríamos perdido apenas 2,5%. E não esses outros casos aqui, do que perdeu mais do que 2,5%. E melhor, como aqui só tem nesses pontos aqui prejuízo, ou seja, o resultado final daquele trade foi só prejuízo, a gente não teria praticamente deixado de ganhar vários outros trades, né? Deixado de ter vários outros trades no lucro. Já que, obviamente, não teve nenhum trade no lucro nesse caso aqui. Porém, algo que você vai perceber conforme você faz essa análise é que podemos também sacrificar alguns trades lucrativos, contanto que seja poucos trades lucrativos. Por isso, né, nós podemos colocar o stop mais curto ainda. Isso em alguns casos, você precisa avaliar a sua estratégia no ativo específico que você está negociando. Tá certo, nós vamos deixar de ganhar algumas vezes, mas a quantidade de perda que nós temos quando a gente perde, ou seja, a quantidade de loss que a gente tem é muito mais frequente, muito maior no caso, do que a quantidade de vezes que a gente ganha. Então não adianta nada você tomar, tipo assim, 20 loss, 50 loss, vou exagerar, 50 loss e ganhar 2, 3, 4 trades ali bastante lucrativos que não vai compensar, entendeu? Então a quantidade de loss que você está tomando é muito grande e os lucros que você tem não compensam as suas perdas, então vale a pena sacrificar aqueles poucos trades. Então o objetivo é essa região que a gente perde o mínimo possível, sacrificando de fato alguns trades lucrativos, porém limitando muito as nossas perdas. Veja como que é completamente diferente do que você aprendeu aí, porque aqui a gente pega os trades reais, ou seja, aquelas operações reais que a gente tem ou que a gente fez, e a gente aplica uma observação da realidade e coloca o stop em um nível adequado, baseado em observação da realidade, baseado em um estudo estatístico, baseado em um modelo matemático. E não baseado em eu acho, me disseram, o melhor ponto é ali. Ou seja, por que o melhor ponto é ali? Porque te disseram, porque o livro disse, porque é o último fundo e blá blá blá? Não, porque estatisticamente ali me entrega o menor risco e não limita os meus lucros. É por isso que o melhor ponto é ali. E não baseado
baseado no que inventam aí para você. Coloca o stop aqui. Por isso você fica perdendo dinheiro toda hora com stop loss, né? Porque você não coloca o stop no ponto adequado ou porque a sua estratégia obviamente não funciona. Aí tem essa questão aí também. Se a sua estratégia não funciona, meu amigo, você pode usar stop à vontade que vai continuar perdendo dinheiro. Aqui eu vou executar um backtest da minha estratégia sem stop loss, lá para você ver como é que ela funciona. Para quem não sabe, eu ensino a criar estratégias com algoritmo, né, de inteligência artificial e estatística. Um backtest é simular em dados históricos a nossa estratégia, com o objetivo de ver se essa estratégia funciona ou não nas últimas décadas, nos últimos 30, 40, 50 anos. Se você quiser saber como eu desenvolvo estratégias, eu vou deixar no primeiro link da descrição a minha plataforma de trade. Porém, aqui você pode ver a minha estratégia, como que ela começou a perder nesse ponto aqui, em torno de dos anos 2000, mais ou menos aí 2000, 2004, ela começou a perder bastante dinheiro. Isso porque o mercado deu uma mudada e sem usar stop, nós começamos a tomar muito loss, né? Os movimentos desse ativo específico se tornaram muito rápidos para baixo, então sempre, ou para cima, né, no caso. Então sempre que a gente compra ou vende, ele vai muito rapidamente pro nosso lado negativo, então vale a pena a gente limitar nossas perdas. Veja, não é que eu tô falando vale a pena limitar nossas perdas e pronto. Não, é porque esse ativo, estatisticamente falando, se você fazer uma análise, um estudo estatístico, vale a pena limitar as perdas mais rapidamente. No caso do meu algoritmo, ele calcula qual é o melhor ponto de stop, então ele faz ali milhares de cálculos e ele me entrega o melhor ponto de stop, aquele que gera um melhor desempenho, ou seja, aquele que eu não sacrifico tantos lucros, mas também não limito, mas também não deixo, né, de usar um stop loss. Então eu não sacrifico aqueles lucros, aqueles grandes lucros, sacrifico alguns obviamente, mas não tanto, mas limito a minha perda. É um estudo estatístico bem rigoroso feito para mostrar o melhor ponto de stop. E essa daqui é a estratégia utilizando o método que eu utilizo para selecionar o melhor ponto de stop. Daí é uma otimização no caso. E olha como o resultado muda completamente. Nós conseguimos limitar muito as nossas perdas, né? Nesse ativo o mercado vai muito rápido contra a gente, consegue limitar muito as perdas, a ponto, consequentemente, passando a ser bastante lucrativa essa estratégia. E bastante lucrativa mesmo. E aqui a gente teve uma mudança tão brusca porque esse ativo tem um comportamento bastante interessante. Quando o mercado vai contra a minha posição, ele tende a ir muito rápido. Isso a gente consegue ver, obviamente, no gráfico de dispersão. Então ele tende a ir muito rápido e tende a continuar indo. Mas quando ele vai a favor, ele também tende a continuar indo. Então colocar um stop ali faz uma diferença enorme na posição. Então, qual é o aprendizado disso daqui? Primeiramente, não coloque stop baseado em achismo, porque te disseram, porque inventaram aí um monte de baboseira. Não, coloque stop baseado em observação da realidade, em estudo estatístico. Utilize, por exemplo, esse gráfico aqui de dispersão, que dá para você fazer no Excel, por exemplo, para fazer essa análise estatística aí. Vou deixar aqui mais 2 vídeos para você continuar assistindo e até o próximo vídeo.